Spartans! What is your profession? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do Vamos Falar de História. Novamente, iremos falar sobre um dos líderes da Revolução Cubana. Novamente, irei desmistificar esse que é considerado por muitos um herói da pátria. Nesse vídeo você vai ter uma pequena noção de como era complicado ser um trabalhador cubano pós-Revolução Cubana. No final de 1959, Ernesto Guevara de la Serna deixou o comando do Forte de La Cabana, onde foi responsável pela morte de centenas de pessoas consideradas inimigas do regime comunista, para assumir o comando do Banco Nacional. Não demorou muito para ocupar o cargo de ministro da Indústria de Cuba. Che Guevara, sem ter nenhuma noção ou formação na área administrativa econômica, conseguiu se tornar uma figura importante para a economia de Cuba, para o azar de muitos. Che Guevara agora era responsável por milhões de trabalhadores cubanos, era responsável pelo sistema monetário de Cuba e era responsável também, por exemplo, pelos preços dos milhões de produtos internos. Ou seja, uma hora ou outra isso ia dar merda. Foi nesse período que Che Guevara esteve presente na economia cubana que ele expôs o seu pensamento socialista em relação aos trabalhadores cubanos. Companheiros, não é correto aumentar o salário de quem trabalha mais? É preciso, isso sim, cortar o salário daqueles que produzem menos? É essencial continuarmos na fábrica durante as férias, mesmo sem ganhar mais por isso. Os nossos dirigentes precisam agir com mais ênfase quando nos pedem para fazer trabalho voluntário nas férias. O governo, companheiros, precisa castigar aqueles trabalhadores que não cumprem seu dever. Aqueles que se mostram mais preguiçosos precisam passar por uma reeducação ideológica. Palavras de Ernesto Guevara de la Serna. Para Ernesto Guevara de la Serna, incentivar o trabalhador cubano por meio de algo material, como por exemplo o aumento do salário, era a pior herança deixada pelo capitalismo opressor. Nada de trabalhador materialista, por assim dizer. Che Guevara tinha outros pensamentos, outros métodos para tentar incentivar os trabalhadores cubanos. O importante é destacar o dever social do trabalhador e castigá-lo economicamente quando não o cumprir. Palavras de Che Guevara escritas na nota sobre o Manual de Economia Política da Academia de Ciências da União Soviética. O não cumprimento da norma significa o não cumprimento de um dever social. A sociedade castiga o infrator com desconto de uma parte de seus rendimentos. Aqui é onde devem se juntar a ação do controle administrativo com o controle ideológico. Palavras também de Che Guevara. Para Che Guevara, o trabalho era algo muito além do que o meio para a subsistência. Para o líder da Revolução Cubana, os trabalhadores cubanos tinham que exercer o trabalho como um sacrifício que deveria ser realizado sem pensar em seus direitos individuais. Para Che Guevara, os trabalhadores, por exemplo, tinham que abrir mão de suas férias para trabalhar e sem receber mais por isso, tudo em prol de um objetivo maior. Em um pouco mais de um ano em que Che Guevara esteve no comando do Banco Nacional, mais da metade dos funcionários pediram conta. Isso porque o líder cubano ignorava as tarefas de seus funcionários e reduzia os ganhos de quase todos. Além do mais, convocava espiões para perseguir as pessoas das quais ele desconfiava, uma paranoia antiga. Um exemplo de sua má administração se refletiu nos anos de 1961 e 1962, quando a metade da produção de frutas e verduras de Cuba apodreceu pela falta de mão de obra qualificada. Não demorou muito e menos de 2 anos depois da Revolução Cubana já faltavam na ilha de Cuba arroz, feijão, ovos, leite, carnes e óleo. Foi instituída então o carnê de racionamento para tentar combater a escassez de alimentos.
Isso como consequência de uma administração desastrosa realizada por alguém que não tinha nenhuma noção de como administrar um país, de como administrar a economia de um país. Isso foi consequência de uma pessoa que administrou mal milhões e milhões de trabalhadores cubanos. Isso foi consequência, isso foi uma herança deixada por Ernesto Guevara de la Serna.